Estamos de volta ao FenalóCast, nosso podcast ao vivo da Fenaló. E é uma honra quem está aqui do meu lado nessa nossa próxima entrevista. Eu vou conversar com Alberto Zacarias Toron. Ele é sócio fundador do Toron Advogados. Toron é advogado criminalista e um dos nomes mais respeitados da advocacia criminal do nosso país. Atua há mais de 40 anos em casos de grande relevância nacional. Doutor Toron, muito obrigada pela presença. Um prazer, de verdade, ter o senhor aqui no nosso podcast. O senhor sempre quis ser advogado? Bom, a primeira coisa, o prazer é meu de estar aqui, uma grande honra. Não, eu nem sempre quis ser advogado. Quando eu era pequeno, eu queria ser engenheiro naval. E depois, quando eu cresci, quer dizer, eu sou de 59, lá pelos anos 70, nós tivemos um boom na economia, no tempo da ditadura ainda, nós tivemos um boom na construção civil. Meu pai queria, porque queria que eu fosse engenheiro civil. E eu fiz exatas no Colégio Rio Branco, comecei o cursinho para ser engenheiro e eu me toquei que eu era uma nulidade em física, química, matemática era um transtorno para mim. Melhor parar por aqui, Ave né? Maria. E eu comecei a gostar do direito. E um gatilho disso, Cris, foi o assassinato do Vladimir Herzog. Eu estava no segundo ano, acho que do ensino médio, como se chama hoje, naquela época era colegial. Sim, na minha época era colegial também. Na minha também, ótimo. E aí eu me despertei para a questão do direito. Comecei a ficar atento para a questão do direito. E um dia eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu vou fazer direito. E meu pai falou, meu pai era imigrante, meu pai era um judeu grego que veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha uma visão muito pessimista em relação à advocacia, porque ele achava que ou você seria o máximo ou você não seria ninguém. Ele usava uma expressão mais forte que eu não vou usar aqui. E aí ele achava, obviamente, que eu seria aquilo que... A segunda opção e não a primeira. E eu falei, não, pai, eu vou fazer direito. E aí eu comecei a fazer direito, tive um gosto pelo direito. Eu entrei em 77 na escola e foi um ano muito interessante, porque foi o ano que eclodiu o movimento de rua, o movimento estudantil. E eu cheguei no final do ano, do primeiro ano, eu fui um bom aluno, e falei, pai, eu vou fazer uma outra faculdade junto com direito. Ele falou, meu filho, muito bem, faça isso. Levando fé de que você ia mudar para outra e não continuar no direito. Ele falou assim, meu filho, muito bem, faça direito e economia, porque uma empresa pode precisar de um advogado com conhecimentos de economia. Eu falei, não, pai, eu vou fazer ciências sociais. Nossa. Ele botou a mão no meu filho. Ciências sociais não é para você. A política no Brasil, ele tinha um sotaque forte, política no Brasil é só para quatrocentão, não é para você. Falei, não, pai, eu vou fazer ciências sociais. Discutimos a noite inteira e, ao final, eu fui fazer ciências sociais. E eu tive um grande gosto pelas ciências sociais. Ciência política, sociologia, antropologia. Eu fui monitor de antropologia há 3 anos. E o direito começou a ficar um pouco mais distante. Eu via como um curso burguês, um curso que não tinha... Estávamos nos anos 70, vamos lembrar disso. Sim. Eu via como uma coisa burguesa, que não tinha nada a ver. No final, acabei achando que eu fazia direito por causa do meu pai. Mas o final da história é que no último ano eu tive uma conversa com o Eduardo Mulaete, que era um grande advogado, depois foi secretário de Justiça, de Segurança Pública no governo Montoro, e eu disse para ele, olha, eu quero trabalhar com crime. E ele me arrumou um estágio no escritório desse grande nome da advocacia brasileira, que era o saudoso Márcio Tomás Bastos. Quando eu comecei a trabalhar com Márcio Tomás Bastos, aí eu senti um tesão por aquilo, sabe? O gosto pela advocacia. Ele foi sua grande inspiração? Ele foi uma grande inspiração para mim. Me ensinou não apenas o beabá, mas me ensinou como se comportar, a postura do advogado, a relação com a advocacia. E hoje eu vejo muitos advogados criminalistas mais novos, não, porque eu só faço direito penal econômico. Isso é uma bobagem muito grande. Você é cirurgião, Você vai operar pobre, rico, você vai fazer a mão de cirurgião com tudo que é barriga, se você for um cirurgião gástrico, não é? Mas eu quero dizer o seguinte, toda advocacia, de grandes causas a pequenas causas, é que vai fazer a mão do grande advogado. Se você pegar advogados, eu sei que você conversou com Antônio Cláudio Maris, com José Carlos Dias, o próprio Márcio Tomás Bastos, Valdir Troncoso Pérez, Manuel Pedro Pimentel, mais lá atrás,
todos eles fizeram advocacia de crime de rua também. Porque de uma advocacia de crime de rua, você vai aprender, por exemplo, coisas como é construir uma estratégia de negativa de autoria. E isso pode servir amanhã para um sujeito acusado que integra o conselho de administração de uma empresa, que você vai negar a autoria. Negar a autoria num assalto e negar a autoria do conselho de administração é mais ou menos a mesma coisa. Então, é preciso ter essa visão mais ampla também da nossa função social como advogados, não é? E aí, quando comecei a trabalhar com o Márcio, eu falei, não, eu sou advogado mesmo, e senti vamos dizer assim, um gosto muito grande pela advocacia. Aí me tornei advogado. Tem algum caso jurídico inusitado que você possa trazer para a gente? Conta para a gente. Olha, inusitado... Curioso. Eu tive vários casos muito interessantes, não é? Me lembro de casos que eu advoguei gratuitamente e que me marcaram, como, por exemplo, um havido na Boca do Lixo, em que o sujeito era acusado de ter maltratado uma filhinha de 6, 7 anos, tê-la estuprado e jogado a menina do 17º andar do poço. E olha que legal tua cara. É uma cara de nojo, né? Uma cara de asco. Não, mais que isso, é revolta. Asco. E asco, né? Revolta e asco. Sim. Que é, Cris, a cara que eu tinha também. E eu mal conversei com esse preso, porque eu fui nomeado pelo juiz, nomeado como advogado ativo, já que naquele tempo a Procuradoria da Assistência Judiciária, e de certa forma como a Defensoria Pública hoje, tinha uma escassez de quadros, né? Então nomeavam advogados como nós. E eu peguei esse caso, eu mal olhava para a cara do preso, porque eu não gostava. E um dia eu fui visitado por uma senhora que trabalhava numa instituição chamada Seixo Noie. Essa senhora me procurou e falou, senhor advogado fulano de tal? Eu falei, sou sim senhora, por que tal? Bom, resumindo, eu fui visitar o preso e ele tem testemunhas de que ele cuidava da filha. Ele tem testemunhas de que a menina poderia subir no parapeito de onde ela veio a cair sozinha e que um vizinho já atirou de lá. E eu comecei a perceber, puxa, o senhor pode arrolar essas testemunhas? Falei, posso arrolar as testemunhas. Arrolei as testemunhas foram ouvidas, eu fui fazer o júri, e no dia do júri aconteceu uma coisa muito interessante. O juiz de direito que presidia a sessão, ele perguntou para o delegado de polícia, o senhor interrogou o réu? Interroguei, sim, senhor. O que ele falou? Ele deu uma de artista. Não, eu perguntei o que ele falou, não o que o senhor interpretou. Daí ele deu uma de artista. Eu vou insistir com o senhor me responda a pergunta. O que ele disse? Ele negou a autoria. Ele negou a autoria? Mas aí nós tivemos paciência com ele. Era um caso do começo dos anos 80. Paciência, leia-se, esse homem mal podia andar no dia da reconstituição. Nossa. Ele foi torturado. E aí, sob tortura, ele confessou. Bom, fizemos o júri e esse homem foi absolvido. Fizemos o júri até de madrugada. E esse homem foi absolvido por 7 votos a 0. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi com esse caso 2 coisas importantes e que marcaram a minha carreira. Primeiro, a sociedade não espera que o advogado julgue o acusado. A sociedade não espera que você faça papel de acusador. Para isso existe o promotor e existe o juiz. A sociedade espera o papel social do advogado, por mais atroz que tenha sido o crime, a sociedade espera, a sociedade precisa que você defenda essa pessoa. Não julgue, não prejulgue. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa que eu aprendi, Cris, foi a seguinte: que se eu tivesse sido um garoto menos preconceituoso, mas eu aprendi com o meu preconceito, se eu tivesse sido um garoto menos preconceituoso, eu poderia ter ajudado mais e muito antes essa pessoa acusada, que ficou presa 2 anos até ser julgado e absolvido. Então, esse caso foi muito marcante para mim. Outro caso muito marcante para mim, se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Fica à vontade. Outro caso muito marcante para mim foi o caso do Hopi Hari. O caso do Hopi Hari, que todos devem conhecer, é um parque temático aqui em São Paulo. Uma garotinha que morava com a família no Japão. Eles vieram para o Brasil de férias, porque a família havia se mudado do Brasil para o Japão. Vieram passar as férias aqui, reencontrar o resto da família.
E essa menina, ela subiu numa cadeira, numa atração que chama Torre Eiffel, se não me engano, sobe e desce em queda livre. Acontece que por um erro, uma negligência do pessoal que cuida de ver se a pessoa está bem sentada, com o cinto amarrado, etc. e tal, por negligência desse pessoal, não olharam que a menina não poderia sentar na cadeira que sentou, que já estava interditada há mais de 10 anos, e que o travão que deveria segurá-la não estava funcionando. Resumo da ópera, a atração subiu, quando a cadeira desceu, a menina se lançou no ar, morreu, uma morte muito triste, e foram acusados os rapazes que trabalhavam naquela atração, que tinham treinamento adequado, mas aí o promotor achou que precisava denunciar também toda a diretoria e o presidente do parque, numa verdadeira reedição de uma espécie de direito penal populista. Não basta pegar quem é pobre, eu tenho que pegar o rico também, o diretor. E no final eles eram absolutamente inocentes e com um habeas corpus eu tranquei a ação penal contra o presidente e os demais diretores. O Ministério Público recorreu, o Superior Tribunal de Justiça destrancou a ação, e aí eu fui no Supremo Tribunal Federal, e no Supremo Tribunal Federal o ministro Celso de Mello, ele voltou a trancar a ação, porque dizia que esse era um caso típico de responsabilidade penal objetiva. E eu fiquei muito feliz, porque eu sou professor também, em várias faculdades, quando eu vou ao interior, muita gente comenta que faz trabalhos sobre a questão do crime omissivo impróprio, trabalho de conclusão de curso, até dissertação de mestrado. Então, esse foi um trabalho marcante. E para encerrar, eu no meu escritório... Bom, eu tive uma sócia que veio a falecer muito cedo de esclerose lateral amiotrófica, a Alexandra Zafir, e a gente tem um projeto no nosso escritório que nós mantemos, pagamos 2 advogadas, estagiários, de advocacia pro bono, advocacia gratuita para pessoas pobres. E eu tenho um amor por isso. Olha, eu fui advogado do Aécio Neves, da Dilma, fui advogado de grandes empresários, cujos nomes eu não vou revelar, evidentemente, mas eu tenho muito gosto de atender pessoas humildes. E um desses casos foi uma menina em Tupaciguara, uma menina de 20 anos, 19 anos, que namorava um rapaz de 22 anos. Você sabe o que tem para fazer em Tupaciguara? Não. Sexo. Que delícia, né? Sexo. A menina acabou engravidando, gravíssimo isso, né? O pecado do sexo, o fruto, né, do pecado e tal. Essa menina engravidou e, no desespero, ela foi na internet e comprou aí um abortivo. Ela toma um abortivo, expele o feto e começa a sangrar em profusão. Ela chama a mãe, desesperada, chama a mãe, aí vão para a policlínica local, a policlínica fala, não tenho condição de atendê-la, chamaram a ambulância do SAMU para ir para uma cidade um pouco maior, cujo nome agora eu não me lembro, levaram a menina lá, a menina ainda mal, o médico vem e fala, filha, eu preciso saber o que você tem para poder te tratar, o médico. E ela fala, olha, aconteceu assim, assado. Ela conta a verdade. Ela conta a verdade para poder ser tratada Sim. adequadamente, ela tinha medo pela vida dela. Este médico inclassificado, um desclassificado, né, mas inclassificável na sua conduta, ele vai ao posto da polícia militar daquela cidade e diz, essa menina abortou. Ah, não é possível. Essa menina abortou. E essa menina, que ainda passava mal, isso está no relato, no prontuário das enfermeiras, ela foi algemada à cama, algemada. E aí vieram os policiais militares, antes do tratamento, com aquela delicadeza, né, aquele trato psicológico dos policiais militares, e falaram, cadê o feto? Cadê o feto? Se você não disser onde está o feto, não vão à casa da sua mãe, não vão arrebentar. Isso parece filme de terror. É um filme de terror. Nossa! Só não é filme, é real. Enfim, como o caso era muito importante, ela era muito perigosa, ela foi algemada, né, perigosíssima. Foram lá na casa da mãe dela, a polícia militar, a mãe no início desconversou. Nossa. Foi presa a mãe, foi preso o namorado por esconder ocultação de cadáver. Foram presos em flagrante e a menina inicialmente foi autuada por aborto.
Bom, depois... A menina conseguiu sobreviver? A menina conseguiu sobreviver. Depois, fizeram um exame no feto para ver se o feto tinha respirado. Deu que não. Mas aí mandaram o feto para Minas. Em Minas, no IC, no Instituto Criminalística de Minas, de BH, de Belo Horizonte, para verificar se o feto tinha respirado. Aí descobriram que o feto, depois de 5 exames, respirou. Então essa menina foi acusada da prática de um homicídio doloso e tentativa de aborto. Então, essa coisa me horrorizou. Nós impetramos um habeas corpus alegando 2 coisas, eu vou ser muito sucinto. Alegando, primeiro, que o médico é um confidente necessário. O médico jamais poderia ter traído o dever de sigilo. Segunda coisa, os policiais militares, quando inquiriram a moça, não a advertiram do seu direito ao silêncio, Sim, claro. Ficar calada. E a ausência dessa advertência gera também ilicitude da prova. Nós perdemos por 3-0 esse habeas corpus do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fomos ao Superior Tribunal de Justiça. Possível. Relatora a ministra Daniela Teixeira, nomeada pelo presidente Lula. E essa ministra, que é dona de uma grande sensibilidade, foi conselheira federal, essa ministra, ela trancou a ação. O Ministério Público Federal se conformou, mas o Ministério Público do Estado de Minas recorreu e depois a 5ª turma confirmou a decisão e esse pesadelo acabou para ela, o pesadelo jurídico acabou. Então são casos como esses que me movem, me estimulam a continuar a advocacia, mesmo com quase 45 anos de exercício da profissão. Eu fui advogado também no caso de Mariana, da BHP. Eu fui o advogado que impetrou o habeas corpus, que culminou com um trancamento de parte da ação penal, no que dizia com os homicídios. Enfim, eu tenho uma atuação bastante ampla, gosto de advogar em várias áreas, só hoje não tenho muita saúde para júri, mas já fiz muito júri. Como é que o senhor lida com o estresse? Tem algum hábito que o senhor faça para diminuir o estresse, para relaxar? Tem. Em geral, as manhãs são minhas. Então, ou eu estudo, ou eu vou no Parque Ibirapuera, eu também moro perto do Parque Ibirapuera, eu vou na academia, leio, faço meditação, eu faço também, pilates, atividade física, ela me põe um pouco no eixo. Eu gosto muito de dirigir. Hoje, por exemplo, de manhã, acordei 5h30 da manhã, peguei um avião 8h20, fui para um presídio lá em Serra Azul, que é perto de Ribeirão Preto, conversei com o preso, como o avião só saía às 18h20, eu aluguei um carro e vim para São Paulo. Almocei, estudei por um caso que eu vou defender amanhã e vim para cá. Nós agradecemos. E vim para cá. Não, e você veja, isso é um pique, é gostoso. Eu estou no pique, eu estou bem. Tá ótimo. Eu vou sair daqui, vou estudar. Enfim, é isso que eu faço, né? Então, eu tenho uma casa também em Paraty e eu gosto muito de navegar, gosto de dirigir, navegar, fazer churrasco, tomar uma pinguinha. Isso me abaixa o estresse. O que o senhor acha que vai mudar mais fortemente no direito, na advocacia, nos próximos anos? Olha, eu acho que o que a gente está vivendo ainda incipientemente, mas mais forte, é a digitalização dos atos processuais. E eu não estou pensando no processo digitalizado. Eu estou pensando na audiência que você faz por videoconferência. Eu estou pensando nessa coisa horrível que é a tal da sustentação oral assíncrona, que você fala e faz um upload, né? Você envia a tua sustentação oral e não sabe se alguém vai olhar. Na verdade, é um desprezo pela voz da advocacia muito grande e isso me preocupa. Acho que nós vamos ter mais a utilização da ferramenta chamada inteligência artificial. Nós mesmos no escritório temos utilizado. Mas de uma forma positiva? De uma forma positiva. Enxergo como um aliado. Não, aí não dá. Aí é como falar contra o telefone, né? Sim. O senhor é contra o telefone? Não, não dá. Mas muita gente enxerga como uma ameaça também. Olha, vamos pensar um pouco o seguinte. Como é que eu comecei minha vida antes de advogar? Como estagiário, que é a grande maioria. Hoje, a figura do estagiário, Cris, ela é quase que expletiva. Porque o que o estagiário fazia no meu tempo? Ia no fórum,
anotava nas fichas, era tudo ficha, né, só para lembrar. Processo da Cris, tá assim, tá assado, o juiz proferiu sentença, não proferiu. No final da tarde você voltava para o escritório, estava tudo na ficha, você dava para o teu chefe, não é? E falava, ó, processo tal tá assim, processo outro tá assado e por aí vai. Hoje, quem faz isso para você, primeiro você vai ao fórum, é um fantasma, né? Uma casa de fantasmas. E era lotado. Era lotado, você via as pessoas, você encontrava uma menina, marcava de sair à noite, era um social, tinha um social ali também. Então, o que rolava? Isso não rola mais, porque hoje o acompanhamento do processo, quem faz é um robô no escritório. Você vai perguntar, você não tem estagiário? Eu falei, eu tenho estagiário. Me ajuda numa pesquisa, me ajuda não sei o quê. Mas hoje quem pode fazer... O estagiário não vai mais a fórum? Pouco, muito pouco. E tem mais. O que faz um advogado júnior? Faz petições simples, como estagiário também. A inteligência artificial te faz isso. Então, eu fico me perguntando como é que vão se formar esses novos profissionais. Vão se formar com outras especialidades, com outras habilidades. Eu, por exemplo, não sei fazer os comandos, os tais dos prompts. Prompts. Je ne sais pas. Eu ainda sou francófono, né? Quer dizer, eu estou quase que no começo do século XX. Então, mas essa moçada sabe fazer. E isso, então, vai dar uma nova dimensão para o trabalho deles. Eu diria que nós estamos entre o passado e o futuro. E eu acho que virão coisas boas também. Eu espero que a justiça, o Poder Judiciário se beneficie disso para minimizar injustiças. Porque é um grande erro pensar que, pelo menos no estágio atual em que se encontra a inteligência artificial, que você possa dispensar o trabalho humano para só ficar com a inteligência artificial. Porque aí os erros vão aumentar. Mas se você usar como uma ferramenta inteligente, você pode otimizar, pode melhorar muito o seu trabalho. O que você mais valoriza num advogado, pensando em alguém que você vai contratar para trabalhar com você? Bom, vou começar pelo que eu desvalorizo. Tá bom. O advogado, ele não pode ser um tapado. A gente fala tapado, parece xingamento, mas não é não. O advogado tem que ser alguém antenado, simpático. Uma vez me veio uma menina que já tinha doutorado no escritório, mas dava medo de olhar para ela. E era um negócio assim, dava até medo, porque era uma menina meio assombrosa. Já pode vir um garoto novo que ainda está aprendendo, quer aprender, está com os olhos abertos, os poros abertos. Esse garoto vai longe, porque... Curiosidade. Ao contrário do que falou aqui, ao contrário não, de certa forma um pouco diferentemente do que colocou o colega aqui, é fundamental ter conhecimento técnico. É fundamental você se equipar tecnicamente falando. Sim, é. Mas é igualmente fundamental você estabelecer uma teia de relações sociais, porque você, quando contrata alguém, contrata muito pela confiança, pela simpatia, pela empatia, e, claro, isso só não basta, porque isso seria uma coisa do enganador. É fundamental você estudar. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, estudei fora, depois fiz meu pós-doutorado, tenho vários livros publicados. Mas o que é importante, ao lado dessa capacitação técnica, é que você tenha um lado humano, um lado de saber olhar, um lado de saber ouvir. Ouvir é fundamental, pelo menos na minha área. E eu acredito que em todas as áreas, sobretudo direito de família, por exemplo, você tem que saber ouvir. Ouvir, entender, não julgar, não matar a pessoa com o seu olhar, acolher. Olha, só para te dar uma ideia, eu sou advogado daquele juiz que tinha um nome em inglês. Acho que todo mundo lembra desse juiz. Edward Albert Camelote e tal. Sim. Então, quando ele me ligou, por indicação de um desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele me ligou sem graça. Primeira coisa que eu falei para ele, como é que o senhor quer que eu o chame? Eu estou aqui para acolhê-lo, para ouvi-lo. Parece que o cara deu uma relaxada pelo telefone. Não, o senhor pode me chamar de José, tudo certo. Mas, então, veja, estava todo mundo esmagando o sujeito, que ridículo, que não sei o quê. Vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem para dizer. Então, eu acho que essas qualidades humanas, elas são imprescindíveis à advocacia e ao advogado.
Se o senhor pudesse estar na frente numa audiência, eu estou pensando numa hipótese aqui que é impensável, tá? Quem o senhor escolheria? Sócrates, saiu Sócrates, filósofo, óbvio, o Steve Jobs, o Donald Trump ou algum outro personagem histórico? Olha, dos nomes que você me citou, eu preferiria o Sócrates. Mas eu devo confessar para você que o Steve Jobs também seria uma coisa rica, interessante, desafiadora. Mas o Sócrates continua iluminando a civilização ocidental, não é? Então é uma pessoa também que me atrai muito. Se o senhor tivesse que escolher uma música tema para sua carreira, que música seria? Um vento bateu dentro de mim e eu não tive jeito de segurar. Preciso aprender os mistérios da vida. Maravilhoso. Para te navegar. Acho que seria essa. Eu ia perguntar para o senhor agora se o senhor tem alguma habilidade que os seus colegas desconhecem. Já vi que ia cantar. Não sei Cantar, se eles desconhecem, talvez eles saibam. Não. Eu tenho uma habilidade que pouca gente sabe que eu tenho, mas eu tenho. Sou um bom motorista e eu sei fazer churrasco muito bem, modéstia à parte. Faço churrasco de camarão, faço churrasco de picanha, faço linguiça, faço lombo. E eu adoro fazer um churrasco, adoro servir. E adoro quando eu sirvo, a pessoa fala: nossa, tá uma delícia. Mesmo que seja mentira, mas eu adoro ouvir isso. Gosto de ver a pessoa comendo. Eu acho ótimo isso. Essa é uma habilidade que eu tenho. Qual foi o elogio mais engraçado que já te fizeram? Olha, já falaram muita coisa para mim, não necessariamente elogio. Mas eu me lembro... Não é um elogio, pelo contrário. Eu estava fazendo um júri no interior, eu era assistente de acusação, e o sujeito era acusado de ter matado a mulher. Casamento antigo e tal. Era lá em Guaratinguetá. E as 3 filhas, moças bonitas do acusado, estavam lá. E elas olharam, elas estavam do lado do pai, achavam que o pai não tinha matado. Eu estou até hoje convencido que o pai matou mesmo a mãe. Mas elas olhavam para mim e falavam assim: seu cachorro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas a advocacia tem muita coisa. Você é elogiado às vezes. Eu advoguei por um filho de uma senhora médica e ela me mandou uma carta linda uma vez. E eu tenho essa carta guardada no meu coração, falando de como era importante o meu trabalho para ajudar as pessoas, para acolher, para dar um conforto. E isso, enfim, faz de mim um advogado. Eu me identifico com a visão que eu tinha na origem, idealisticamente falando, da função de advogado. Tem alguma coisa na sua mesa de trabalho que ninguém saiba? Tem, inclusive eu mesmo. Porque minha mesa é uma zona total. Eu não deixo ninguém mexer, nem limpar. Mas você se entende na sua bagunça? Eu me entendo na minha bagunça, me entendo perfeitamente na minha bagunça. E eu acho que tem coisas lá que até vou me assustar quando eu se um dia fizer uma limpeza naquilo. Completa a frase para mim. Advogar é? Advogar é amar. Advogar é cuidar dos outros. Qual é o maior desafio que você ainda enfrenta hoje, com tantos anos, 45 anos de carreira? O que te move ainda a continuar advogando? Uma vez perguntaram para o Evandro Lins e Silva qual foi a melhor causa da vida dele. Ele já estava no alto dos seus 80 anos e ele respondeu: a próxima causa. Eu acho que a próxima causa é o grande desafio do advogado. É o que te move. E isso sempre te moveu? Sempre foi a próxima causa? Sempre foi a próxima causa. Claro que outras coisas me movem. Eu vivo do meu trabalho, do dinheiro que eu ganho trabalhando, então isso também me move. Mas eu acho que tem esse tesão pela próxima causa, o próximo desafio, a próxima maquinação. Eu lembro quando eu peguei um caso da Lava Jato, defendendo um empresário importante, que eu não dormia pensando qual a saída para o caso, porque tinha alguma coisa ali errada. Depois a gente sempre soube que tinha muita coisa errada. Mas no começo não parecia isso. E eu dormi pensando com isso. Eu fui advogado, por exemplo, do ex-presidente da Petrobras, o Bendini. Eu fui o sujeito que ganhou, que anulou a primeira ação da Lava Jato por uma nulidade praticada pelo Moro. Então, esses desafios me movem muito.
E para a gente terminar, que o nosso tempo já está acabando, infelizmente eu poderia ficar aqui um tempão com você. Sabe o que eu acho que eu também? Que bom! Encaro isso como um elogio. Qual foi a sua conquista profissional que mais te emocionou? Eu acho que o que mais me emocionou na minha carreira foi a absolvição daquele pai acusado de ter estuprado a filha. E a absolvição dele é uma coisa que tem mais de 30 anos esse júri. E você lembra até hoje? E eu me lembro até hoje. Eu me lembro que acabou o júri, eu cheio de mim mesmo, fui comer um hambúrguer sozinho lá perto do cemitério da Consolação, que era 3 da manhã já, a única coisa aberta, eu comendo meu hambúrguer, mas feliz por dentro. Você toma um banho, você deita, mas você está com aquele coração cheio, batendo. Isso nunca não está presente em mim. Muito legal ver você falando com tanto brilho no olhar da sua profissão, porque Obrigado. eu falo assim da minha também. Obrigado. Toro, obrigado. muito obrigada. Um prazer Adorei, enorme obrigado. conversar com você. Eu que agradeço. Gente, uma salva de palmas aqui para ele. E agradecer, claro, a todo mundo que nos acompanhou nesse Fenalocast. Uma delícia, um prazer mesmo. Obrigada. Obrigado, Cris.